Então a gente sempre usou historicamente muito pouco tráfego pago, que é aquele patrocinado que aparece para a galera, né? Se você não conhece, a gente vai nesses eventos, a galera pesa a mão na porcentagem de faturamento em tráfego pago. O RD é sempre a empresa que usa menos e ela está sempre 3 vezes atrás do menor, né? Então o segundo menor usa muito mais que a gente, de tão pouco que a gente usa. E isso se deu, em grande medida, porque o RD se destacou muito no mercado de infoprodutos. E basicamente eu quis mimetizar no reservatório de dopamina uma estratégia que eu sempre usei da minha marca pessoal, digamos assim. É verdade que eu sempre utilizei de forma, como é que eu posso falar, intuitiva, mas dentro da empresa do reservatório de dopamina a gente tentou sempre sistematizar e deixar de uma forma organizada até para conseguir replicar e fazer em momentos que eu não estiver mais aqui. O meu objetivo com o reservatório de dopamina é que se eu morrer, se eu me for, se eu me aposentar, se eu fizer qualquer coisa, que a empresa continue. Acho que é o grande objetivo de qualquer grande empresário, né? É que a empresa siga sem ele. Embora no meu caso seja muito mais difícil, porque o RD está muito linkado com a minha imagem, né? Então essa descentralização é complicada de fazer. Mas uma das estratégias que a gente fez foi já no início se diferenciar bastante no mercado utilizando um conceito de um sujeito. Eu não sei se ele é formado em marketing ou se ele é... Eu li muito livro de marketing, tá? Agora que eu estou escrevendo meu romance, eu li muito livro de escrever livros. Quando eu fiz triatlon, eu li muito livro de triatlon. Quando eu fiz doutorado, eu li muito livro de neurociência e tal, artigo, né? Então sempre que eu me coloco numa posição de empreender alguma tarefa, digamos assim, eu mergulho no que tem de conhecimento construído dentro daquele universo, e esse é um conselho que eu deixo para você desde já, porque todo mundo que construiu conhecimento naquele universo são pessoas que condensaram tudo que elas estudaram durante a vida toda em poucas páginas, né? Poucas mesmo que for 700 páginas, ainda assim é pouco, considerando que o sujeito está condensando tudo que ele estudou em 700 páginas ou 200 páginas, né? Então, basicamente, quando você lê um bom livro, você está comprando o tempo da outra pessoa. Então, o seu aprendizado é exponencial. E, infelizmente, hoje, cara, eu fico realmente muito triste que as pessoas negligenciam leitura, né? Querem, em prol de muita produtividade, acabam adquirindo um conhecimento de forma rasa, né? Então, sempre que vocês escutam uma aula minha, sempre que vocês leem um livro de alguém, vocês estão adquirindo um bloco de conhecimento condensado que é fruto de anos e anos de empenho, né, de lapidação, de esforço, etc. É claro que se você optar por um escritor que não tem esse background de leitura e de estudo, você está lendo vazio. E é o que de fato ocorre hoje, que é o que os críticos literários chamam de literatura light. Fato é, quando eu comecei a formar o reservatório de dopamina e comecei a me escalar como imagem, eu sempre tive o objetivo de transformar o reservatório de dopamina e o Wesley, mesmo que de forma intuitiva no início, em uma figura diferente do que estava ascendendo no mundo do infoproduto, do mundo digital. Porque eu achava meio brega, na verdade eu acho ainda em grande medida, e as pessoas que eu convivo do universo digital sabem que eu acho isso, então não estou falando aqui em termos privados, né? Todo mundo sabe que eu acho brega isso, eu verbalizo para as pessoas e até, de certa forma, caçoo, olha aqui um conceito antigo aí, eu tiro onda, né, com essas pessoas, porque eu acho um pouco brega esse universo de infoproduto que ascendeu no Brasil, de produtores digitais e vendedores de curso no Brasil, embora eu me enquadre nesse cenário. Isso não, obviamente, exime a minha legitimidade em criticar esse cenário, né? Não é porque eu estou dentro dele que eu não posso criticar. Pelo contrário, acho que eu ainda tenho o famoso lugar de fala para criticar. E eu sempre achei muito brega, assim, sempre achei, nossa, que coisa, que estética tosca, né? Carros, aí tu ia para camelos e arrasta para cima e sei lá, relógios e Lamborghinis e não sei o quê. E eu sempre quis me diferenciar disso. Eu falei, cara, eu não quero ser esse tipo de pessoa porque eu acho que esse tipo de pessoa atrai um grupo de outras pessoas que não me interessa tanto atrair. Eu quero implementar minha tese
Então, isso aqui é uma aula de marketing para vocês, hein? Uma aula de marketing de graça, que muita gente pagaria muito dinheiro para ouvir isso aqui. Então, sintam-se bem-vindos e tentem aprender para você botar na sua vida. Acho que é importante mesmo estando distante aí do seu momento. Eu queria implementar uma tese. O reservatório de dopamina tem uma tese. Todas as minhas empresas têm uma tese, né? E acho que se você um dia for fazer algo na sua vida, até você como pessoa, relacionamento, qualquer universo que você for se enfiar, eu acho interessante que você tenha uma tese. O que é essa tese? É um epicentro de alguma lógica que você quer exercer. No meu caso, no caso do reservatório de dopamina, eu queria adicionar no mercado digital a tese de que é possível você se dar bem fazendo coisas relativamente simples. E aí surgiu o reservatório de dopamina. E o reservatório de dopamina ele surgiu como um rebelde contra os rebeldes, né? E aí eu confesso que eu peguei isso e olha a importância de ler, e ler coisas que aparentemente não têm utilidade alguma, mas você vai linkando e vai virando criativo. Eu li a biografia do Steve Jobs, escrita pelo Walter Isaacson, e tem um momento que o Steve Jobs mostra uma das estratégias de marketing que ele teve para a Apple lá em 1989? 1989? Acho que sim, né? Deixa eu ver aqui. 1989. Basicamente, ele era um cara hippie, né? Maluco, que andava descalço, não tomava banho, fumava maconha e fazia uns retiros budistas para usar LSD, e era presidente de uma companhia de algumas centenas de milhões de dólares. Então, essa visão rebelde do Steve Jobs fez com que ele tivesse essa ideia de campanha de marketing, onde ele foi a contracultura da cultura. Nessa época de 1990, 1985, os computadores eram muito quadradinhos, bonitinho, a galera de terno, tudo quadrado, o mouse quadrado, tudo quadrado, né? E o Steve Jobs falou, não, a gente não vai ser quadrado e a gente vai romper com esse status quo dominante, digamos assim. E aí ele fez uma campanha genial, na minha análise, que foi uma campanha que foi em 1989, né? Ele exibiu essa campanha no Super Bowl, onde ele... tem no YouTube, se vocês procurar depois, acho que é uma menina... um moicano, assim, roxo, entra numa sala no meio da campanha, tem um monte de gente careca olhando o Big Brother, do livro do George Orwell, olha que genialidade do filho da mãe. E ela quebra o computador, assim, onde o grande irmão estava ditando como as pessoas deveriam se comportar, e na ideia dele, esse grande irmão era a Microsoft, eram outras companhias que estavam ditando que o universo dos produtos de computador, software e hardware, deveriam ser quadrados, etc. E ele foi lá e quebrou aquilo e a campanha terminava dizendo Apple, você vai entender por que 1989 não precisa ser igual a 1989. Sacou? É muito genial isso. Em vários níveis isso é genial. É muito genial em vários níveis. Isso sim é campanha de marketing. E eu falei, cara, ele criou uma rebeldia contra a cultura. E eu, na minha tese de implementar o RD, e olha como é importante ter uma tese, senão você fica igual uma barata tonta, que é o que eu vejo, e eu nem estou muito mais nesse universo, tá, galera? Eu confesso que eu estou meio vagabundo nesse aspecto. Os meus sócios que tocam reservatório de dopamina, os meus sócios que tocam a clínica BeHealth, os meus sócios que tocam em PBE. Então, como eu fiz o dever de casa e criei governança nas minhas empresas, tem alguém assistindo isso aqui, cara? Esse papo empreendedor, né? Não sei se a galera agora tem 900 pessoas. Legal. Ó, massa. Legal. Show. Como eu fiz toda a governança na empresa e tem sócio, tem diretoria, então eu digamos que sou meio que o presidente da empresa, assim, né? Embora sou trabalho meio vagabundo para ser um presidente, acho que eu sou mais como se fosse um CVO, né? Eu sou o chefe da visionário, assim, eu olho mais ou menos para que lado as empresas têm que ir e falo, agora a gente tem que fazer mais isso. Aí vai todos os 60 trabalhadores do RD mudar o transatlântico para o outro lado. Bom, agora a nossa estratégia vai para esse lado. Tipo, esse ano eu queria fazer mais coisas presenciais com alunos, então a gente teve os alunos que visitaram aqui, a gente vai ter a corrida do RD 28 de setembro, que inclusive você tem que participar se ainda não se inscreveu, temos vagas. Eu queria trazer o RD mais para o universo físico, né? Queria melhorar algumas coisas no marketing, então eu só falo meio por cima assim e o pessoal corre atrás, né? Essa vantagem de você ser chefe. E aí às vezes eles ficam pistola comigo porque, enfim, mas a gente tem uma tese, a tese é: vamos mostrar que as pessoas podem ser fodas, com perdão da palavra, sendo simples.
Não precisa McLaren, Porsche, Rolex e não sei o quê. Você pode ser um cara normal aí no teu corre, que estuda pra caramba, treina, dorme, descansa, lê, tem um bom relacionamento, controla o estresse, né? Se expõe à luz, toma um chá. E, cara, você pode ser excepcional, muito acima dos seus pares, fazendo coisas que isoladamente nada tem de extraordinário. Olha só a aula, a Trivialidade da Excelência, que é uma aula obrigatória para vocês, tá? Vocês têm que assistir essa aula. Quem não assistiu, é obrigatório, que essa é uma das aulas cernes do reservatório de dopamina. Então você tem que assistir. Depois que terminar a live, Trivialidade da Excelência na lupinha e assista essa aula. E isso chocou no início o mercado. A galera começou a se perguntar, os grandes players do mercado digital, pô, quem é esse maluco aí, aula com toalha na cabeça e meio que no quarto, né, e uns microfones, sei lá, e umas aulas muito boas, muito práticas, muito voltadas em Instagram e comunidade, a galera se reunindo em volta. Eu lembro que uma vez eu fui para São Paulo, eu falei, cara, vamos se encontrar em um lugar. 2 horas antes do evento, tipo, foram 100 pessoas no bar. A gente fechou o bar lá, tipo, a comunidade bizarra, assim, sabe? Hoje, acho que se eu for para qualquer lugar, a gente fez isso em Brasília, BH, acho que se eu for para qualquer lugar e falar, RDs, vamos nos encontrar, acho que a gente fecha qualquer bar de gente. E para formar essa comunidade, é muito difícil fazer isso, cara. A Uber gastou bilhões de dólares para fazer isso, a Nubank, a Disney, a Apple. É muito difícil uma empresa formar comunidade. Tem empresas que despejam milhões de dólares em marketing, não sei o que, para formar essa união. Gente tatuando balão, gente chorando, depoimentos. É muito difícil formar esse senso de comunidade. E eu consegui formar esse senso de comunidade porque eu tenho uma tese. Compreende? Não é um bagulho aleatório, é uma tese. É uma tese que aglutina diversos tipos de ansiedades de uma geração, que é uma geração que eu já falei aqui, é uma geração que foi, digamos que, abandonada pelos pais no sentido de país. Os nossos pais, infelizmente, elegeram políticos que não nos entregaram um país razoavelmente bom. A gente não vai se aposentar por INSS, e aqui eu não estou falando nada de política, tá? São fatos. Você não vai se aposentar por INSS, porque é um bagulho quebrado. Você muito provavelmente não consegue um bom emprego com CLT, porque a gente não tem mão de obra. Você se forma engenheiro, você faz um doutorado em engenharia, o mercado não absorve você, cara. A não ser que você vá trabalhar na Faria Lima, ou na Edro Investimentos, que acho que o mercado financeiro é um dos poucos que pagam um salário razoável para quem é bom, né, tecnicamente. Os outros empregos são subempregos, né? Você vai ganhar ali, sei lá, 4 mil de engenheiro, sendo que você é um baita do engenheiro. Em outro lugar você trabalha, porque a gente não tem indústria, a gente não industrializou, a gente protegeu muitas empresas nacionais, não deixou vir empresas de fora. Então, do ponto de vista político, o Brasil andou de lado desde a redemocratização e todos os indicadores mostram isso, né? Quase cai no poço, volta, quase cai no poço, volta, ameaça crescer no boom das commodities, Lula 1, Lula 2, aí vem o bagulho da Dilma, aí vem não sei o que, aí vem Bolsonaro, aí não sei o que. A gente anda de lado. Então, os nossos pais entregaram um país meio merda para nós, essa é a realidade. E nós que eu digo, sei lá, galera aí de 20 a 40 anos, né, sei lá, 45 anos, que é a massa do RD. Se você está um pouco fora desse universo, tudo bem, me perdoe, mas a grande maioria é dentro desse universo de 20, 40 anos. É uma galera, cara, que tá num momento de mudança hoje, muita gente fazendo transição de carreira porque fez uma graduação lá atrás que não gosta e tem que sair para o mercado de trabalho e não gosta daquele emprego que tem, e fez aquela graduação porque diziam que tinha que ter graduação, que você teria um emprego garantido. Não é assim que funciona, infelizmente, porque, de novo, o mercado não absorve essas mãos de obra qualificada. Então a gente está perdido. A nossa geração se perdeu. Aí veio o boom da internet. A nossa geração é uma das mais ferradas. A gente pegou várias crises, bolha imobiliária, crise de 2015, talvez uma nova crise em 2027 agora. A gente realmente é o exemplo de resiliência. Aí veio o boom da internet, né? O mercado digital, né? E eu estou dizendo desse mercado digital porque vocês me conheceram pela internet, então a gente tem que falar nesses termos. Mercado digital, um monte de gente. Olha como a tese esleniana do RD é uma tese muito profunda, não é um marketing de balcão, é um marketing muito profundo. A tese vá para Dubai, faça uma foto num camelo com um bagulho e bota um arrasta para cima numa Ferrari e diga que a pessoa vai ficar rica vendendo curso na internet. Falei, cara, isso aí
tá colando, né? Colou por muito tempo, ainda cola, na verdade, né? Embora menos. A galera que tá só nesse tipo de apelação tá vendendo muito menos. E aí alguns até estão bem desesperados. Falei, cara, mas isso daí não tá legal, velho. É uma geração, cara. Tudo bem. Talvez pegue a galera um pouco mais burra, né? O pessoal um pouco mais superficial caia nesses papos estranhos aí, às vezes por desespero, né? Que a galera tem bons gatilhos de vendas, tem bons negócios de escassez e tal. Mas e a galera que de fato estava esperando a construção de uma vida realmente bacana, assim, com bons alicerces, com conteúdos bons, pessoas mais refinadas do ponto de vista de palato intelectual? Aí eu procurava infoprodutores, achava um ou outro, falava, bom, esse aqui ok, mas não tem seguidor, não sabe produzir, não se conecta. Esse outro ok, mas também não consegue falar, não é muito didático, embora seja uma pessoa muito boa tecnicamente. Falei, cara, tem um buraco aí no mercado. Tem um buraco no mercado. E eu consigo assumir esse mercado, esse buraco no mercado, de forma honesta. Porque eu consigo entregar um conteúdo de valor para as pessoas por um preço muito camarada, que é o RD, né, pessoal? Me desculpem, mas o RD é um preço muito camarada. Acho que isso acho que é uma discussão pacificada entre todo mundo, que o RD é um preço muito, muito, muito baixo, considerando tudo que entrega aqui. Cara, vocês têm aula com o Lincoln, talvez o melhor nutricionista do Brasil, ou um dos melhores. Cara, super teste, você tem aula com ele. Nutrição inteira e nutrição esportiva. Raquel Castanhar, uma das melhores fisioterapeutas de corrida, vocês têm aula com ela de corrida. Então, assim, personalidade com o Renato Silva, um dos melhores psiquiatras do Brasil. Aulas por 150 aulas comigo. Voltei a gravar agora, inclusive quem não estava na aula passada, pessoal, nós temos uma novidade aqui, desde já aviso. A partir de outubro, eu vou voltar a largar aulas gravadas. Então, estou voltando a gravar, estou fazendo gaveta aqui, gravando. A primeira foi sobre esse livro aqui, ó, Tribos Morais, que eu já falei para vocês que é muito bom. Então, vai ter mais aula gravada minha, que eu estou empolgado para falar algumas coisas para vocês. Então, é pacificado que é um valor muito em conta o RD. E eu comecei de forma muito pessimista, como qualquer jovem interiorano que estudou em escola pública e não lembra de nada que aprendeu e sempre se achou ignorante, com a ideia de pagar o meu aluguel. O RD surgiu com a ideia de pagar meu aluguel de R$ 2.200, perto da UFSC. Falei, bom, se entrar X pessoas na recorrência, todo mundo, se X pessoas me pagar esse valor por mês, eu pago meu aluguel. E aí tudo que eu tiro na clínica de psicologia é para eu guardo, ou vivo, né, e tal. E aí o RD aconteceu tudo isso que aconteceu, uma das maiores empresas no Brasil, um dos maiores cases de sucesso no mercado digital, e com certeza vai ficar marcado nos anais da história do que foi o mercado digital brasileiro pela sua rápida ascensão, solidez, né, porque voo de galinha é fácil de dar, mas pela solidez e principalmente pelo boom de formação de comunidade. Por quê? Insisto, porque eu tinha uma tese. Falei, cara, não é possível que não tenha ao redor do Brasil um monte de gente igual eu, que quer estudar, que quer ter uma vida simples, que não quer comprar uma Porsche, que não quer ter um Rolex, que não quer ir para Dubai e tirar foto em camelo, sabe? Que quer ler e tomar um chá de noite e ficar no escuro, consumir bons filmes, admirar a alta gastronomia, ver quadros de arte, dormir bem, manter uma saúde mental razoável dentro do possível nesse mundo maluco e que goste de um conhecimento mais refinado, que queira ir além desses chavões que a gente tem hoje dentro do mercado digital. Foi um tiro, confesso, foi um tiro, eu não sabia se essas pessoas existiam. E aí eu encontrei vocês que estão aqui, os mais de 200 mil alunos que já assinaram o RD, e a gente se uniu se aglutinou dentro desse universo de ter um estilo de vida. Então, meu jogo de marketing foi a antítese do Steve Jobs. Enquanto o Steve Jobs lançou o sujeito rebelde contra as grandes big techs, que à época a Apple não se enquadrava necessariamente numa grande big tech, né? Que ele lançou o perfil rebelde, tipo assim, a gente vai tirar esses caras que estão aí tendo o dono do poder e a gente vai vir com rebeldia, com ousadia, e é isso mesmo, e fumar maconha, e budismo, e não sei o quê. LSD, nos bagulhos de budista lá que ele ia, andar descalço, roupa rasgada. Eu falei, pô, a internet os grandes produtores da internet são esses caras. Então eu vou ser a antítese. Eu vou ser o sujeito normal que fala, não, a minha rebeldia foi ser normal. A minha rebeldia foi falar,
Pô, um cara que ganha muita grana, vive num apartamento, eu fiquei muito tempo morando num apartamento de 2.200 de aluguel, ganhando muito dinheiro, ninguém entendia aquilo. E não foi porque, eu queria impressionar, é porque eu sou assim. Eu sou assim, cara, eu sou um cara que eu tenho aversão a coisas exuberantes. Poucas coisas eu gosto do ponto de vista exuberante. Gastronomia, eu adoro bons restaurantes, e isso foi uma coisa que eu sempre quis. Meu grande sonho financeiro é sair para almoçar sem olhar o valor. Coisas de esporte, né? Agora eu vendi minha bike, mas minha bike era bem cara, porque são coisas atreladas aos meus valores. Livros, compro livro pra caramba, porque eu gosto. Então essa foi mais ou menos a lógica, né? Só que dentro desse cenário, se você está pensando em fazer aí na sua, não precisa ser um produto digital, mas a tua empresa, barbearia, ou mesmo dentro da companhia que você trabalha de estagiário e tal, para você criar isso, você tem que fazer as pessoas te admirar por alguma razão. E aí entrou o conceito que eu me afundei estudando em marketing, e a grande parte do marketing é uma porcaria, tá? Não digo do marketing digital, dos estudos sobre marketing. É um universo gigantesco de achismo, de opiniões com base em um estudo de caso, sabe? Deu certo comigo, então você tem que fazer isso que vai dar certo. Cara, é um universo complexo de você navegar e ter boas literaturas. É muito parecido com pedagogia, muito parecido com psicologia, muito parecido com, acho que nutrição hoje não mais, mas são áreas, o empreendedorismo também, cara. O empreendedorismo acho que é uma das piores áreas de estudar. Tem poucos livros bons de empreendedorismo. Eu posso citar aqui para vocês alguns, se vocês quiserem depois, principalmente os do Jim Collins, que são livros mais científicos, onde eles fazem vários estudos sobre empresas, principalmente do SP500, né, as 500 maiores dos Estados Unidos, que cresceram e não foi explicado por fluxo de geopolítica no mercado e tal, enfim. Na próxima live, se vocês tiverem interesse, eu falo dos sistemas. E eu achei um dos caras que fala de um jeito meio estranho, meio, sei lá, meio messiânico, assim, mas eu achei muito bom um dos conceitos dele, que foi um sujeito chamado Seth Godin, que ele tem um livro intitulado Vaca Roxa. Não sei se é assim o título do livro. Acho que é Vaca Roxa, né? Vaca Roxa. Vaca Roxa. A Vaca Roxa. A Vaca Roxa. Como transformar o seu negócio e se destacar dos concorrentes. Esse livro aqui, ele começa com uma cena muito engraçada. Ele diz assim, imagina que você está andando num pasto, imagina que você está andando numa estrada e você vê um campo com vacas. E aí tem várias vacas, vaquinhas, né? Vaca cinza, vaca branca, vaca marrom, as vacas pretas e brancas, as vacas com cores de vacas. E aí no meio de uma dessas vacas, e aí você tá passando ali, dane-se, né? Vaca é a coisa mais normal do mundo. Aí no meio dessas vacas você vê uma vaca roxa. Ela é roxa, né? O que você faz quando você vê uma vaca roxa? Você para, você olha, você analisa essa vaca, né? Pô, pelo menos é um negócio estranho no meio de outras vacas. Às vezes você bate foto, manda para as pessoas, compartilha. Eu falei, cara, eu quero virar uma vaca roxa no mercado digital. Eu quero que as pessoas olhem para o Wesley e achem o Wesley estranho, né? E aí eu comecei a me comportar para virar uma vaca roxa no universo digital da forma que eu sou. Tipo, a coisa mais legal que é virar uma vaca roxa no universo digital é eu ser eu. Eu não precisei montar um personagem. Porque o universo de grandes players digitais no Brasil é meio tosco, digamos assim. Entendeu? A estética e os desejos e tal. Hoje menos, tá? Hoje menos, tenho que ser honesto aqui. Quando eu comecei mais, hoje menos, por quê? Porque muitos dessa tosquice ficou no passado sem cliente, porque eram promessas vazias. Hoje, inclusive, você vai em grandes eventos da Hotmart, da QIFI, que são empresas que fazem essa intermediação de pagamentos, plataformas, muitas pessoas que estão lá são empresários, de verdade, empresário mesmo, não um vendedor de curso. Empresário com uma estrutura gigantesca, governança, equipe comercial, diretores, né, presidente, C-level, diretores, gerentes, coordenadores, aprendizes, etc. Analista, toda a governança de uma empresa. Isso, cara, eu fico muito feliz com isso, porque isso significa que ou a empresa tem que se adaptar e entregar um produto realmente bom. Cara, o RD tem 60 pessoas, galera. Você acha que o RD é eu e um social media? O RD tem 60 nele trabalhando aqui, para isso aqui existir.
Ah, mas é um post no Instagram. Não, isso aqui é todo um rolê gigantesco aqui por trás, uma folha salarial salgadíssima. Tem muita gente aqui dentro para isso existir. Porque o mercado digital foi se especializando ao ponto e se amadurecendo ao ponto de que aquelas pessoas que ofereciam coisas vazias no passado, elas foram perdendo espaço. E as pessoas que começaram que eram grandes, ou elas se adaptaram e tiveram uma construção de empresa mesmo, né? Ou elas perderam espaço, né? Porque o público começou a ficar mais exigente, o lead começou a ficar mais caro, o CAC aumentou, o LTV diminuiu, e aí são um monte de siglas que eu não vou ficar falando aqui, porque não é o assunto. Então, esse universo de estranheza, digamos assim, né? Que eu acho, tá? Muito louco. E aí ele é meio que um organismo que vai engolindo todo mundo, as pessoas chegam lá e parece que elas se convertem, né? Por conta das pressões do ambiente, que vocês sabem melhor que todo mundo sobre a importância do ambiente. De certa forma, eu tentei me manter sempre muito blindado a isso, porque eu tenho meus valores muito bem definidos, eu tenho as minhas lógicas do que eu quero para minha vida muito bem definida, o que eu quero construir muito bem definido, e eu digamos que eu não me cooptou, né? Não me cooptou. E eu não estou dizendo que eles são errados, talvez o errado seja eu, talvez eu devesse ter um Porsche, um Rolex e gastar meu dinheiro nessas futilidades, talvez errado esteja eu, né? Vai que eu morro amanhã, quem foi mais feliz ou não. Eu ainda acho que eu sou um cara muito feliz, mesmo não tendo essas coisas. Por quê? Porque eu compro tempo. Então hoje eu gravo aula para vocês, eu participo de 1 ou 2 reuniões para encher o saco da galera e dificultar um pouco o trabalho deles, e eu comecei a perceber que eu montei uma empresa tão legal que quando eu me meto eu atrapalho. Então, basicamente, eu fico na minha, gravo uns cursos aí, né? Gravo aula, faço live, falo aí as coisas que tem que dizer, e é meio que isso, né? Eu faço podcast. Então, acho que são nortes distintos, né? O RD poderia, sei lá, faturar o triplo do que fatura, mas a gente está num cenário diferente, a gente joga um jogo diferente e prefere, enfim, é uma coisa diferente. Porque tem a tese, né? E aí eu nunca digamos que me moldei a esse universo onde as pessoas são muito parecidas. Sabe, pessoas tipo assim, aluno de odontologia de federal, aluno e aluna de odontologia de federal são todos iguais. Né? Aluno de engenharia de federal são todos iguais. Assim, você vai no barzinho e você vê, eles são todos idênticos. Galera do mercado financeiro, todos são iguais. Empreendedor de São Paulo, são todos idênticos, startupeiros, né? Falam a mesma linguagem, se vestem da mesma forma, tudo bem, é um nicho ali, é um jeito de se sentir aceitável. Assim é entre os grandes players do mercado digital. Eu sempre me mantive muito reticente, muito afastado, sendo eu, né? Cara estranho que hoje está no auge do seu estilo usando um mullet, né? Vocês estão com muita, como é que eu posso dizer? Vocês estão muito privilegiados em ver o Weslão no auge do estilo dele com mullet aqui, ó. Né? E isso, de certa forma, foi me ajudando, né, meio que naturalmente a virar uma vaca roxa no grande mercado, né? Então, você vê aí, hoje fazem menos, né, porque eu produzo menos conteúdo também, o RD, o marketing tá bom, então o RD meio que mais gira conteúdo e eu quero que a galera consuma mais conteúdo do Instagram do RD do que no meu, porque eu quero que o RD ande mais que o meu Instagram. Meu sonho é o Instagram do RD ter mais seguidor que eu e vocês nem lembrarem que eu existo e só lembrarem que o RD existe, né? Isso também é uma coisa interessante. Muitos produtores de conteúdo no mercado digital têm muita dificuldade de fazer isso, de sair de jogo e crescer empresa, né? É muito atrelado ao nome ainda. Eu estou tentando, embora seja uma coisa muito difícil de desatrelar. Acho que eu não vou conseguir. Mas aí, essa minha naturalidade de agir foi fazendo com que se fosse construindo digamos que essa autenticidade, né? De forma natural, porque eu sou eu. E aí eu comecei a virar um cara meio estranho, né? Isso foi bom, foi muito bom, porque os próprios agentes de marketing começaram a produzir muito conteúdo sobre mim, sobre como eu sou estranho, e isso trouxe muito seguidor, né? E consequentemente as pessoas começaram a achar legal e se identificaram, porque quando você é de verdade, você está se identificando um pouco mais na raiz não é nem quando é de verdade, né? Porque muitas pessoas que vendem esse lifestyle milionário, elas são de verdade também. Só que acho que elas miram mais uma construção do que é o ideal, então são pessoas um pouco mais idealistas, né? E o mundo adora comprar idealismo, adora.
Eu acho que eu ganharia muito mais dinheiro se eu fosse idealista, só que eu prefiro ser mais pragmata e viver no mundo com os pés no chão do que, digamos que, vender essa ideia de um sonho distante de riqueza e de fartura e de luxúria, porque acho que eu me conecto mais intimamente e emocionalmente com o público quando eu vivo no mundo real. Isso sou eu mesmo. Então isso me ajudou muito, né? Essa singularidade, né? Ser essa vaca roxa e não a vaca cinza, né? E eu adoro que isso aconteceu, né? Embora tenha tido aí componentes naturais de como isso foi sendo construído, também foi um pouco de fruto dos estudos. Acho que é uma das melhores coisas que o RD conseguiu fazer no mercado digital é ser essa contracultura, digamos assim, ou melhor, essa cultura à contracultura, né? Serem irritantemente normais, né? Serem pessoas irritantemente normais.